Dos várias mensagens, né? E também um curso completo aí sobre o Apocalipse. Vou estar lançando no final do ano. E graças a Deus, desde quando eu aceitei Jesus, eu tenho estudado sobre esse livro, irmãos. Já fazem quase 25 anos que eu estudo o Apocalipse. E eu quero trazer um pouquinho para você aqui. Se o irmão puder abaixar um pouquinho só o fundo musical, deixa bem no fundo mesmo. Deixa o fundo virar fundo. Ô glória. Irmãos, eu quero ler com você e fazer aqui uma pequena introdução sobre o Apocalipse. Nós vamos, já que eu vou ter bastante domingos aqui, né? Eu vou dar cada domingo um pouquinho. Você vai crescendo, né? Que a palavra, eu sei que não é quinta-feira, mas a gente fala growth, né? Nós vamos crescer aí cada dia, cada domingo. Você vai ter a oportunidade de crescer um pouquinho, né? Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Se o amado quiser colocar na tela aí. Porque quando a gente fala em Apocalipse, irmãos, muitos ficam com medo, né? Mas tem crentes que têm medo do livro. Não vou ler Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Os irmãos ficam com medo, né? Não vou ler o Apocalipse, porque o Apocalipse me dá medo. Eu já conversei com várias pessoas, né, que têm medo do Apocalipse, né? Mas o próprio livro, ele é uma revelação para nós. No começo do livro, se você for ler lá no começo, Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias desse livro. Então nós somos bem-aventurados por ler. Bem-aventurado é aquele que lê o livro, tá? Eu quero trazer para você, o texto base de hoje é Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Grave bem essa passagem. Escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, as coisas que já aconteceram, as coisas que são, as coisas que estão acontecendo agora, e as coisas que vão acontecer no futuro. João está dividindo aí o livro em passado, presente e futuro. Pega essa aí. Eu quero ler também 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 32, com os amados. É só para você entender. Nós vamos falar sobre o Apocalipse, é mais para você entender o que nós vamos fazer aqui. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Portai-vos, vamos estar achando lá, agora vocês já vão ler aí, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Paulo está falando de 3 povos aí, os judeus, os gregos, que são chamados de gentios também na Bíblia, e a igreja. Então tem 3 povos na Bíblia: o judeu, o grego e a igreja. Achou que não deu vapor? Amém. Quem abriu aí? Abre aí na Bíblia aí, meu irmão. Está aí na Bíblia? Tá. Leia aí. Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, a Bíblia, ela trabalha com a divisão de 3 povos. Entenda isso, existem 3 povos na Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia com essa cabeça, com essa visão que eu vou te passar hoje, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira. Escreva isso: na Bíblia existem 3 povos: o gentil, o judeu e a igreja. Quais são os 3 povos? O gentil, o judeu e a igreja. A igreja somos nós. Quem é gentil? É todo aquele que não é judeu e não aceitou Jesus. Esse é gentil.
isso é grego. E quem é judeu? Todo aquele que é descendente de Abraão. Todo descendente de Abraão é judeu. Perceba isso, perceba esses 3 povos na Bíblia, tá? Então assim, ó, a primeira chave que eu quero dar para vocês aqui, ó, não é chave de carro, não é chave de casa, você não vai sair daqui pulando e rodopiando, mas é a chave dos 3 povos da Bíblia. A Bíblia sempre trata de 3 povos distintos: o judeu, o gentil e a igreja. E a segunda chave que eu quero dar para vocês é a chave cronológica, que está em Apocalipse 1,19. Olha lá, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que viste, João está falando do passado. As coisas que são, João está falando do presente. E as coisas que vão acontecer, João está falando do futuro, certo? Então, essas 2 chaves vão acompanhar você por todo o nosso estudo. Tudo bem? A chave dos 3 povos e essa chave que é a chave cronológica. Tudo bem aí? E aí? Guardou a chave? Pegou ela aí? Pega essas 2 chaves e guarda no seu bolso aí. A chave dos 3 povos e a chave cronológica. Irmãos, você não tem ideia do que essa chave cronológica é capaz de fazer. Você quer ter um gostinho só do que essa chave cronológica é capaz de fazer? Eu inventei um método de interpretação da Bíblia. Eu criei esse método. Se você aplicar essa chave, ela te mostra como você interpreta a Bíblia de qualquer maneira. Quer um exemplo? Pastor Fernando Rodrigues, né? Lê qualquer texto aí da Bíblia, qualquer um versículo só, tá? Um versículo só. Em voz alta. Lucas. Vem aqui, corre aqui. Rapidinho, mas só tem meia hora, né, pastor? Lucas, capítulo 23, versículo 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havendo achado isto, pervertendo-se a toda a nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Irmãos, para quem será que esse texto está falando? Ele está falando para o judeu, está falando para o gentil, ou está falando para nós, para a igreja de hoje? Eu pergunto para vocês, esse texto que ele leu, para quem que ele está falando? Está falando para o judeu, está falando para nós, ou está falando para a igreja? O irmão de você já conhece a chave, né? Café com leite. Presta bem atenção, você vai fazer pergunta para o texto. Toda vez que você lê um texto, você vai fazer uma pergunta para ele. Você vai perguntar assim para o texto: Jesus Cristo já tinha vindo? Jesus Cristo já tinha morrido? E Jesus Cristo já tinha ressuscitado? Se ele já tinha vindo, se ele já tinha morrido e ressuscitado, ele está falando para a igreja. Sempre. Não sempre, mas vamos, por enquanto, vamos traduzir como sempre. Depois eu vou explicar o restante. Certo? Se ele já tinha vindo, mas não tinha morrido ainda e nem tinha ressuscitado, está falando com os judeus. Se ele não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, ele está falando com os judeus. Vamos aplicar essa chave aqui nesse texto que ele leu? Nesse texto aí, Jesus já tinha vindo? Já, porque ele estava sendo preso e foi levado a Pilatos. Ele já tinha morrido? Não. Ele já tinha ressuscitado? Não. Para quem esse texto está falando? Com os judeus. Esse texto explicitamente fala com os judeus. Percebe? Essas são 2 chaves que eu dei para você entender melhor, certo? A Bíblia. Eu quero, não dá ainda, né? Para colocar ainda não, né? Irmãos, ó, vamos ler aqui, ó, Apocalipse 1:3. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Abre aí na sua Bíblia. Você que não tem, pega no seu celular. Sei que não é costume ainda você trazer a Bíblia, mas traga ela, baixa no seu celular. Faça que nem a Brenda, que já abriu até no celular. Tá vendo? A Brenda é rápido, mas ela já está olhando até no texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O que diz aí, Divaldo? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Certo, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero rapidamente, só para terminar aqui,
imagina que você tem 4 pessoas olhando para um quadro. Essas 4 pessoas elas vão ter visões diferentes do mesmo quadro, sim ou não? Uma pessoa vai olhar para o quadro, imagina que a Mona Lisa, né, que todo mundo conhece. Alguém vai olhar para o quadro e vai falar, olha, ela está dando risada. Outra vai falar, não, ela está triste. Outra vai falar, não, ela está pensativa. São 4 visões diferentes. Para o Apocalipse também existem 4 visões diferentes, tá? Eu quero falar rapidamente sobre cada uma delas. Existe aquela visão, existem pessoas que lêem o livro do Apocalipse e eles acreditam que tudo já se cumpriu. Tudo que está escrito ali no Apocalipse já se cumpriu no primeiro século. Inclusive quando a igreja de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Eles acham que tudo ali já aconteceu, tá? Essas pessoas eles são chamadas de preteristas, referente ao passado. Existe aquele povo que é o historicista, aquele que olha para o Apocalipse e vê o Apocalipse se cumprindo ao longo da história da igreja, passo a passo, tá? Qual que é o problema do historicista? Ele interpreta a Bíblia conforme está acontecendo algo lá fora. Ele interpreta o Apocalipse como se algo estivesse acontecendo lá fora. E eu quero te dar uma outra dica: jamais leia a Bíblia pensando nos acontecimentos de fora. A pessoa fala assim, está acontecendo guerra em Israel, então está acontecendo no final dos tempos. Quantas pessoas você conhece que já falou para você, olha, Jesus está voltando porque Israel lá, começou a guerra lá. Quantas pessoas falaram isso para você? Isso é olhar de fora para dentro. Deixa a Bíblia falar, deixa ela mesma interpretar ela mesma, tá? Então esses são os historicistas, eles olham para a história e falam o que está acontecendo ao longo do tempo. Existe o pessoal idealista, eles acham que tudo que está acontecendo no Apocalipse é uma mera fábula, é tudo um faz de conta, né? Ele enxerga tudo como simbolismo, é tudo simbolismo no Apocalipse. Há um grande problema desse pessoal idealista, porque se tudo no Apocalipse for simbólico, a volta de Jesus também é simbólica. A Nova Jerusalém também será simbólica, não é? Satanás sendo preso por 1000 anos também será simbólico, tudo é simbolismo. Então, é um grande perigo a gente olhar para o Apocalipse assim. E a visão que nós defendemos é a visão futurista. Nós entendemos que a maior parte das profecias ainda vai acontecer no fim dos tempos, tá? Por quê? Porque ela preserva o sentido profético da palavra, ela mantém a esperança futura e respeita a cronologia bíblica, certo? Então, uma aplicação para você, a visão que nós adotamos é essa, tá? Se eu acho que tudo já passou, eu perco a vigilância. Se eu acho que tudo é simbólico, eu perco o sentido da esperança concreta em Deus. Mas se eu entendo que Deus ainda vai cumprir tudo, eu vivo em santidade, em vigilância. Mateus 24:42 diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor, certo? Então, meus irmãos, o Apocalipse ele não é apenas para ser estudado, mas para nos preparar para o porvir, tá? Quem interpreta errado o Apocalipse vive despreparado para a volta de Jesus, tá certo? Então não tenha medo do livro. O livro ele é um livro maravilhoso, e nós vimos em Apocalipse 1:3 que bem-aventurado aquele que lê. Aquele que lê é aquele que se levanta, vem até a tribuna e lê. Bem-aventurado sou eu que leio, bem-aventurado é você que ouve as palavras dessa profecia. Olha que bênção, é o livro que quando nós abrimos, nós somos abençoados. E muitas pessoas têm medo do livro, pastor. Não é para ter medo. A partir de hoje, abra o livro e saiba que lá está narrando a volta do nosso Senhor Jesus, o nosso encontro, o encontro da igreja com Ele. Amém, querido? No próximo domingo, nós vamos falar aí, se você estiver preparado aí, nós vamos também fazer um roteiro fechado aqui, e nós vamos falar aí sobre o arrebatamento e a cronologia dentro do Apocalipse. Né? Quem será que vai acontecer no arrebatamento? Você sabe? Você vai saber nos próximos domingos aí. Deus abençoe. Pastor Fernando, obrigado por você.